Eu gostava que nós pudéssemos refletir sobre uma das frases que eles disseram. Grande pode ser o nosso pesar, mas o poder do nosso Deus é maior. Que esta frase fique gravada durante esta reflexão que trago para vós e que nunca possamos duvidar realmente do poder grandioso do nosso Deus. Eu gostava que nós abríssemos a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 21, e foi dali que eu tirei o versículo onde está a reflexão da história das crianças desta manhã. Lucas, capítulo 21, versículo 27. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem. E como é que Jesus vem nessa nuvem? Com poder e grande glória. Esse é o dia, esse é o momento, esse é o sinal que nós vamos reconhecer da volta de Jesus. Quando virmos uma pequena nuvem se aproximar e a sua glória vai se revelando cada vez de forma mais intensa e veremos com os nossos próprios olhos Jesus a chamar-nos de braços abertos para viver uma eternidade sem sofrimento. Mas eu não gostava só de refletir sobre este versículo, mas sim sobre os versículos que também antecedem. Versículo 25, Lucas 21, 25, diz: E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Nós sabemos que os momentos que antecedem a volta de Jesus são identificados por vários sinais que Jesus já nos identificou. E alguns deles são os sinais no sol, na lua e nas estrelas, a angústia das nações. E esta reflexão foi baseada numa experiência que tive no domingo passado. Na verdade, no domingo passado eu estive em Lisboa e fui visitar um museu que já há muito tempo gostaria de o ter feito. Eu penso que algumas pessoas aqui já o fizeram. Fui visitar o Quake. É um museu dedicado ao desastre que aconteceu a 1 de novembro de 1755. O que é que ocorreu nesse dia? Os pequeninos talvez nunca ouviram falar, mas a 1 de novembro de 1755, Lisboa foi grandemente abalada com um grande terremoto. E esse museu retrata as condições em que se vivia em Lisboa naquela altura. E, na verdade, senti-me a viajar no tempo. Porque entrei numa sala onde eu pude ver como se vivia e a forma como Lisboa tinha um impacto mundial. Lisboa era uma cidade conhecida, era a quarta maior cidade da Europa. Uma cidade riquíssima, onde, na verdade, pelos portugueses terem descoberto o caminho marítimo para a Índia, para o Brasil, traziam de lá imensas riquezas. E então, nas ruas da cidade de Lisboa, naquela altura, encontravam-se ingleses, encontravam-se espanhóis, imensos comerciantes de toda a Europa que vinham buscar as riquezas a Portugal. Vinham buscar os tecidos finos da Índia, vinham buscar o ouro do Brasil. Na verdade, Portugal era a capital mundial do comércio do ouro. Era onde se comprava mais ouro. Isso era visível na capital de Lisboa. Em Lisboa, só no centro, Lisboa não era tão grande como era atualmente. A grande Lisboa era bem menor. E só em Lisboa haviam 200 igrejas. 200 igrejas em Lisboa, com imensos altares revestidos de ouro, onde se ostentava realmente esta riqueza do poderio que Lisboa tinha naquela altura. E nesse museu consegue-se perceber bem isto. O comércio, cerca de 200 mil habitantes viviam ali, grandes palácios. Mas no dia do terremoto, as coisas eram ligeiramente diferentes, porque dia 1 de novembro era um dia do feriado. Comemorava-se a 1 de novembro o dia dos mortos, onde as famílias normalmente se congregavam nas igrejas para orar e fazer a sua devoção das suas crenças que Portugal naquela altura, de forma muito intensa, vivia. Então, pelas 9h30 da manhã, grande parte da população lisboeta encontravam-se nas igrejas.
dedicando aos mortos as suas orações e como comum da devoção católica, com imensas velas. Nas casas preparavam-se os almoços para os senhores, porque era dia de festa. Os fornos a lenha estavam todos ligados. E, na verdade, pelas 9h40, quando aquelas famílias estavam sentadas na igreja, pequenos abalos começaram-se a sentir. Nunca se tinha vivido nada assim. Ignorou-se. Mas quando o segundo grande abalo chegou a Lisboa, durante 6 a 9 minutos, tudo estremeceu. Grande pânico e angústia viveu-se naquele momento. Tentando fugir das igrejas, grandes pedras e colunas eram derrubadas e caíam. Se formos à igreja do Carmo, ainda é visível. A igreja está de pé, mas sem o telhado, sem as abóbadas, que caíram sobre as pessoas que ali estavam. Devido às velas, uma segunda catástrofe, e aos fornos ligados, uma segunda catástrofe aconteceu. Parecia que as coisas já iam mal, porque, na verdade, pelos registros, apenas 15% dos edifícios permaneceram intactos. Estamos a falar de cerca de 20 mil edifícios que ficaram destruídos. 3 mil edifícios. Na verdade, se nós pesquisarmos um bocadinho, vemos que foi uma destruição arrasadora. Mas se as coisas já estavam mal, com o incêndio as coisas ficaram piores, porque a destruição continuou por vários dias. As pessoas, na sua aflição para tentar fugir de toda aquela destruição, começaram a fugir para o rio, porque ali, junto ao rio, havia a praça onde temos a Praça do Comércio atualmente, onde junto ao mar não havia grandes edifícios. Então uma grande multidão se ajuntou ali pensando fugir das ruínas do terremoto e pensando fugir do incêndio. Voltaire disse naquela altura que este incidente acabou por ser um argumento contra o otimismo, porque se havia possibilidade de termos algum aspecto de alguma coisa boa, pareceu que ainda a destruição ainda foi maior. E lá no museu nós víamos, parecendo que estávamos no meio de escombros, uma janela, onde se avistava o rio ao fundo. E ao fundo, uma onda começou-se a formar. E a terceira calamidade que assolou Lisboa naquele dia foi um grande tsunami que se formou. As pessoas que estavam junto na atual Praça do Comércio, no Cais da Pedra, naquela altura, junto ao rio, viram aquela onda chegar e toda aquela praça caiu, desmoronou. Cerca de 30 mil pessoas, pensa-se 30 a 40 mil pessoas perderam a vida naquele momento. Imaginam o que foram os dias seguintes. Sem lugar para viver, incêndios a ameaçar, foram construídas tendas, imensas tendas, onde a população de Lisboa foi se abrigando, tentando dar apoio aos feridos. Cerca de 6 hospitais da cidade arderam. Então o apoio a essas famílias teve que ser dado mesmo nas tendas, sem muitos recursos. Este terremoto teve um impacto tão grande, não só na cidade, não só no país, mas teve um impacto mundial. E quando nós apontamos e vemos, e gostaria que nós pudéssemos abrir a Bíblia em Apocalipse 6, versículo 12, o último livro da Bíblia, Apocalipse 6, versículo 12. E nós vemos alguns sinais que indicariam a abertura do 6º selo, onde indica a brevidade realmente da volta de Jesus. Porque a volta de Jesus ocorrerá em que selo? Vamos ver se a gente se recorda dos estudos de Apocalipse. Ocorrerá no 7º. Então o 6º selo é um pouquinho antes da volta de Jesus. E diz-nos que, havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra e o sol tornou-se negro como saco de cilício e a lua tornou-se como sangue. A Igreja Adventista identifica este grande tremor de terra que existiu como abertura do 6º selo, o tremor de terra que ocorreu em Lisboa. E a gente pensa, mas tantos tremores de terra na história da humanidade, porquê o nosso tremor de terra de Lisboa ser o tremor que realmente assolou, identifica a abertura do 6º selo? E foi algo que eu achei curioso, porque quem passa naquele museu percebe
que aquele tremor de terra não foi apenas um tremor de terra, tal como os outros que acontecem no mundo. Foi um tremor de terra que teve um impacto gigantesco no mundo inteiro. Não só porque atingiu uma cidade da qual dependiam imensos países, mas aquela imensa catástrofe abalou também o sistema de crenças europeu. Muitas discussões começaram a surgir, muitas reflexões sobre o papel de Deus e o sofrimento humano. Onde estava Deus naquele momento? E isto é visível porque eu li uma frase enorme que estava lá escrito. O vento continuou a soprar, as chamas lavraram por vários dias, aumentando a sensação de que a ira divina atingira Lisboa e tinha chegado o dia do juízo final. Esta foi a sensação que as pessoas tiveram. E agora vou voltar ao texto. Apocalipse 6, eu li este texto na parede do Museu do Quake, em Lisboa. Mas eu vou voltar ao texto e vamos ver Apocalipse 6, versículo 16 e 17. E diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, escondendo-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Apocalipse 6 diz que as pessoas que viveram esse terremoto tiveram a mesma sensação do que aqueles que viveram o terremoto de 1755. Foram imensas discussões. Nós vemos vários filósofos que viviam naquele tempo a escrever livros, poemas, tal como Voltaire, Kant, Leibniz, Rousseau, estes filósofos que a gente estudou na escola. Estes grandes filósofos refletiram sobre o impacto que o terremoto de Lisboa trouxe ao mundo. Kant começou aí a escrever 7 ensaios sobre o que é que produz um terremoto, como agir no caso do terremoto, o que é um terremoto. Naquela altura não se sabia o que era. Associava-se o terremoto a um sinal de intervenção divina, que Deus é que tinha mandado. E na altura, estes filósofos, na era do iluminismo, começam a tentar separar Deus da razão. E imensos estudos, imensos livros foram começados a ser escritos nesta altura, posteriormente a este terremoto. E um dos argumentos que se apresentam atualmente para que este terremoto pudesse não ter sido de Lisboa é precisamente aquilo que Kant escreveu, que este era apenas um fenómeno natural. Então algumas pessoas diziam, os terremotos não são sinais de Deus, os terremotos são fenómenos naturais, e é verdade. Mas se nós formos ver na Bíblia, existiram vários sinais, mensagens, advertências, importantes realidades espirituais que foram transmitidas por Deus através de fenómenos naturais. Pensemos no dilúvio. Noé construiu aquela arca. O dilúvio poderá ter sido um fenómeno natural, mas ele só caiu quando? Precisamente no momento que ele já tinha terminado a arca e toda a sua família estava dentro da arca. Vemos também no Egito as 10 pragas que foram derramadas. Havia pragas de rãs, sempre houve. Havia pragas de gafanhotos, sempre houve. Às vezes a gente até tem aqui uns gafanhotos na madeira gigantes, não é? Que vêm do deserto. Sempre houve estas pragas, ainda continuam a existir. Mas é curioso que elas aconteceram na ordem em que Moisés falava. Então, de alguma forma, Deus pode sim usar fenómenos naturais para nos transmitir mensagens importantes, realidades espirituais. E o Apocalipse 6 reflete sobre isto. Nós vemos o terremoto de Lisboa, a 1º de novembro de 1755, o escurecimento do Sol e da Lua, a 19 de maio de 1780, a queda das estrelas, a 13 de novembro de 1833, tudo isto assinalava um início, ou assinalava a brevidade do tempo do fim. Então, é verdade que o terremoto de Lisboa não foi o dia do juízo final, mas era um sinal que o tempo final se aproximava. Lucas 21, 25 reflete-nos sobre uma outra característica. Então, se nós podemos ter dúvidas que realmente estamos a viver no tempo do fim, meus queridos, nós podemos perceber que o Senhor realmente está-nos a chamar e a dizer, Filipas, prepara-te. Este é o tempo do fim.
Mas ao mesmo tempo que isto traz alguma angústia, e eu gostava que nós voltássemos ao livro de Lucas, capítulo 21. Versículo 25. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror. É verdade. Estes sinais têm trazido alguma angústia. Trouxeram aos habitantes de Lisboa. Trouxeram, infelizmente, na semana passada, aos habitantes de Valência, onde nós fomos assolados com aquelas imagens aterradoras. Mas estes sentimentos de angústia assolam também as nossas vidas. Quantos de nós temos sentido problemas na nossa família que têm angustiado fortemente o nosso coração? Sejam eles por doença, sejam eles a dificuldade de educar os nossos filhos e vê-los a seguir um rumo que não é o mais adequado. Sejam eles problemas no nosso casamento, problemas financeiros, problemas no nosso trabalho. Identificamos-nos com este tipo de angústia. O que é maravilhoso é que o Senhor não deixa que nada passe por nós sem nos dar orientações bem claras sobre como é que nós devemos agir. Então, se de alguma forma no nosso coração sentimos alguma angústia, eu gostava que nós olhássemos para o versículo 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, quando sentirem angústia, quando verem estes sinais, olhai para cima. Irmãos, olhar para cima custa muito? Não custa, mas não? É só olhar para cima. O que é que nós temos em cima? O que é que vem de cima? Olhai para o que é do alto, para aquilo que Deus tem para nós. Quando a angústia assolar o nosso coração, levantemos as nossas cabeças. Olhai para cima e levantai as nossas cabeças. A segunda ação já requer de nós a ação. Olhar é menos, não é? Olhar, já tenho que levantar, erguer o meu pescoço. Então, algumas vezes, nesse olhar para cima, no buscarmos o poder e a força do nosso Deus, o Senhor quer que a gente realmente persista. E que queira tanto que isso se manifeste e se reflita na nossa vida. Que a gente possa realmente andar de cabeça erguida. E as nossas crianças que ouviram a nossa historinha, levantemos as nossas cabeças, porque ali a gente vai encontrar o quê? Vai encontrar Jesus voltando nas nuvens do céu. Então eu gostava de deixar 3 orientações sobre o que fazer quando enfrentarmos momentos de angústia. Primeiro, olhemos na direção certa. Às vezes estamos tão focados no nosso problema, nas nossas dificuldades, que a gente está olhando para o lado a ver se encontra solução. Às vezes encontra a ajuda do meu irmão, às vezes ajuda, também Deus os usa, mas às vezes a gente pede solução na escola, em todo o lado, no psicólogo. Mas esquecemos por vezes que a melhor solução e a única solução efetiva vem do alto. Olhemos para cima. E no versículo 33 diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então podemos perder tudo. Podemos perder relacionamentos, podemos perder o nosso trabalho, podemos perder a nossa casa, podemos perder tudo. Mas há uma coisa que a gente não perde, porque ela nunca passa. O que é? A palavra de Deus. Então, em tempos de mudança, que a gente possa realmente se focar na palavra do Senhor, naquilo que Ele tem para nós, nas promessas que Ele fez. E uma das promessas é: eis que estou convosco até à consumação dos séculos. Coríntios diz-nos que Deus não nos vai dar provação nenhuma daquela que nós não possamos suportar. E junto com a provação, o texto diz-nos: Ele mesmo providenciará o meio de escape. Queridos, estamos a viver angustiados. Olhemos para o alto, perseveremos nessa luta com o Senhor, levantando a nossa cabeça, porque é de lá que vem o socorro. A Bíblia fala-nos de 3 tempos de angústia. Primeiro que nós estamos aqui a falar foi o que nós vivemos, ou que se vive, desde o tempo do terremoto de Lisboa, e que nós lemos o texto, há uma grande angústia das nações. Mas que Ellen White descreve
que esse incidente, esse tempo de angústia ocorre enquanto Jesus ainda está no santuário. Jesus ainda está no santuário? Está, meus queridos irmãos. Jesus ainda está sentado no santuário. Então esse tempo de angústia é o que nós estamos a viver neste momento. Ellen White diz-nos assim: agora o cumprimento desta visão está a começar a ser visto. O início do tempo de angústia, além mencionado, não se refere ao tempo em que as pragas começarão a ser derramadas, mas a um breve período, pouco antes, enquanto Cristo está no santuário. Então, meus queridos, às vezes a gente sente que somos os únicos, mas já se tinha previsto que este tempo de angústia, algumas angústias iriam surgir, mas é por um breve período de tempo. E neste tempo, enquanto a obra de salvação está a se encerrar, tribulações virão sobre a terra, as nações ficam iradas, embora contidas para não impedir a obra do terceiro anjo. O Senhor já nos alertou que realmente nós teríamos angústias, teríamos aflições, mas elas estão contidas para não impedir a obra do terceiro anjo. O que é a obra do terceiro anjo? A obra de pregarmos que Jesus está a voltar e que é importante as pessoas se arrependerem. Este é o tempo de nós pregarmos a mensagem do terceiro anjo. Mas muitas vezes estamos tão focados na angústia, olhando para o lado, que estas pequenas angústias contidas podem se tornar grandes, queridos. Vamos olhar para o alto. Eu gostava de refletir convosco sobre um episódio de alguém que passou um tempo de angústia e que ele é comparado ao que se passará no tempo do fim. Eu gostava que nós pudéssemos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 32, versículo 24, e dali encontrar um exemplo do que fazer no meio da angústia. Porque quando nós olhamos nisto, pensam, este tema é tão triste, Filipe escolheu um tema tão triste. Mas é isto que eu esta semana ao ler a palavra do Senhor descobri. Este não é um tema triste. Este é um tema de vitória, quando a gente se foca na solução que Deus nos apresentou. E quando a gente olha na direção certa. Nós vemos 3 tempos de angústia. O pequeno tempo de angústia antes de Jesus sair do santuário. O grande tempo de angústia depois de Jesus sair do santuário, quando começarem as pragas. E o último tempo de angústia, que é conhecido como a angústia de Jacó, descrita em Jeremias 37. E se Jacó passou por esta angústia, eu quero perceber como é que ele a venceu. Porque se ele a venceu, eu também posso vencê-la. Então vamos a Gênesis capítulo 32, versículo 24. Na verdade, Jacó sentia uma angústia porquê? Vamos lá relembrar a sua história. Jacó tinha feito mal ao seu irmão, tinha roubado a herança e tinha fugido. Teve muitos anos longe, até que ele decidiu voltar para a terra dos seus pais. Mas ele tinha uma grande angústia. Será que o meu irmão me perdoou? Será que os meus filhos, toda a minha família, vai ter que sofrer as consequências do meu erro? E Jacó começou preocupado, angustiado. E acredito que o semblante dele deveria refletir isso. E ainda por cima ele soube que o irmão vinha com um exército ao seu encontro. Mas que angústia! Então ele decidiu organizar-se, separou a sua família, mandou-os à frente. E no versículo 23, e tomou-os, a sua família, fez-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. E no 24, Gênesis 32, 24 diz, Jacó, porém, ficou só. Este é o primeiro segredo para nós vencermos momentos de angústia. Eu lembro-me de uma angústia que passei há uns anos, vocês sabem qual, a maior parte dos irmãos sabe qual, e eu refugiei-me no trabalho. Eu trabalhava das 8 da manhã às 10 da noite. Chegava a casa exausta, cansada e dormia. No outro dia, das 8 da manhã às 10 da noite. Se não fosse os sábados em que Deus me chamava à razão, eu teria-me esgotado por completo. Mas aquela era uma fuga. Foi preciso algum tempo para eu perceber que eu estava a fugir na direção errada. Eu estava a olhar para o lado. Naquele momento, Jacó ficou a sós, porque ele
passou a noite inteira em oração e intercessão a Deus. Diz-nos Ellen White que Jacó, na sua angústia, clamou a Deus toda a noite. E foi por isso que ele ficou só. Lembram-se qual era o conselho que estava em Lucas 21? Quando virdes estas coisas acontecer, olhai para o alto. A meio daquela noite, naquela escuridão, na escuridão física, mas na escuridão emocional que ele estava a sentir, Jacó ficou só para olhar para o alto. Ele ficou só para ter um encontro com Deus. Queridos, passemos tempo com o nosso Deus. Ele tem tantas coisas para nos ajudar e acalmar o nosso coração. Mas passou 1 hora, passou 2 horas, passou 3 horas. E o próprio Jesus se revelou ali naquela noite a Jacó. Outra orientação que o Senhor nos dá, outra visão que nós temos deste encontro, é quando estamos no meio da angústia. Jesus não nos deixa sós. Jesus está connosco, está ao nosso lado, a enfrentar a noite inteira. Mas Jacó lutou, e agora continuando o versículo, já estou a dizer mais à frente, Jacó diz, porém ficou só, ele passou a noite em oração, e lutou com ele um varão. E ele lutou com o próprio Jesus. Estudos mais aprofundados percebemos que este varão é o próprio Jesus, que ele lutou com o próprio Jesus para que ele não fosse embora sem antes me abençoar. Por vezes a gente crê que eu ajoelho, oro e o problema está resolvido. Às vezes vemos essas bênçãos. Muitos de nós já tivemos essa oportunidade. Oramos e vemos, fogo, o Senhor respondeu logo à minha oração. Mas Jacó não teve essa experiência. Jacó orou, mas continuou sem sentir que estava a ser abençoado. Mas ele desistiu. Ele lutou em oração. E é essa a segunda orientação que o Senhor nos está a dar. Olhai para o alto, mas às vezes a gente só faz isto. Está a olhar, está a orar. Mas o Senhor pede para que a gente vá mais além. Se eu quero muito, em vez de estar só a olhar, eu vou ter que levantar a minha cabeça. E se Jacó queria muito essa bênção, esse alívio da sua angústia, além da oração, ele tinha que lutar com Jesus. E Jesus percebeu que havia ali, no coração de Jacó, algo que ainda não estava completamente rendido a ele. E foi somente quando Jesus tocou na sua coxa e Jacó sentiu dor. E no meio da dor, ele percebeu que ele queria muito mais a bênção do que a cura para a sua dor. E quando ele realmente desejou ardentemente a bênção do Senhor, o anjo olhou para ele e o abençoou. Diz, sua determinação era mais forte nos derradeiros momentos do conflito do que no início. Sua fé tornou-se mais intensa. Perseverou até o último momento, até o nascer do dia. Não deixaria ir o anjo antes que ele o abençoasse. Queridos, a nossa angústia está a demorar muito tempo. Olhos no alto. Olhos na nuvem que está quase a se aproximar. A redenção está próxima. E quando nós pusermos os nossos olhos bem fitos naquilo que Jesus tem para nós, neste processo, a nossa fé está a ser fortalecida. Se estamos a sentir que estamos a passar por problemas, pensemos, Senhor, obrigada, porque a minha fé está a ser fortalecida. Às vezes parece que não. Eu acredito que Jacó, durante aquela noite, pensou que não estava a ser fortalecida. Só depois dele sair dali é que o sentiu. Eu vou continuar o texto. Versículo 26. O anjo disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Já está de dia. Porém ele disse, não te deixei ir, se não me abençoares. E disse, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não me chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Jacó lhe perguntou, então dá-me também a saber o teu nome. E disse, por que perguntas o meu nome? E ali o abençoou. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Jacó chegou ao final daquela experiência, com a certeza que tinha encontrado com Jesus e tinha visto
a salvação. A minha alma foi salva. Valeu a pena lutar? Mas e o irmão? O que é que aconteceu? Queridos, quando nós olhamos na direção certa, o Senhor faz grandes maravilhas. Naquela noite, o Senhor trouxe alívio ao coração de Jacó. Trouxe uma grande alegria e paz, com a certeza do seu perdão. Mas durante aquela noite, um anjo apareceu em sonhos ao seu irmão Esaú. Estou aqui à procura do texto. E enquanto Jacó estava a lutar com o anjo nessa noite, outro anjo foi enviado para mudar o coração de Esaú. E nessa noite, com esse sonho, Esaú percebeu que tinha que perdoar o seu irmão. E logo que acordou, foi chamar o seu exército e disse, não, já não vamos lutar contra Jacó. E quando eles se encontraram, houve um grande abraço, em vez de haver guerra. Imaginem o que teria acontecido se Jacó tivesse feito ao contrário. Se Jacó, em vez de ter passado a noite a lutar, tivesse passado a noite a arranjar estratégias. Olha, tu vais por ali, tu vais fugir com o filho mais novo por aqui, tu vais por acolá. E às vezes passamos a nossa vida assim, a arranjar estratégias. Mas o Senhor só quer algo tão simples. Olhar para o alto e levantar a nossa cabeça. Se temos receio das angústias que estamos a passar, se temos receios das angústias do grande tempo de angústia, se aprendermos agora a olhar para o alto, queridos, não há motivo para nós recearmos. 1000 cairão ao teu lado e tu não serás atingido. Jovens, já imaginaram o que é vocês passaram por aquilo que Daniel passou? Estarmos dentro da fornalha e nem um cabelo. Por isso, este é o tempo para nós aprendermos a lidar com as angústias agora. Para quando chegarmos a esse tempo, o Senhor já nos ter ensinado grandes lições. Este é o tempo para nós acordarmos e percebermos que precisamos tomar decisões. Estamos a viver o tempo do fim. A semana passada uma criança dizia-me assim, Filipa, quando eu sentir que Jesus está quase a voltar, eu vou mudar. E na escola eu vou dizer que já não faço mais. Mas eu fiquei a pensar, eu gostei da decisão que ela tomou no coraçãozinho dela, mas eu fiquei a pensar naquela palavra. Quando souber, terremoto de 1755, foi já há tanto tempo. E o Senhor já avisou. Eu estou às portas. Eu estou aqui para vos buscar. Eu estou aqui para tirar-vos da grande angústia que vocês estão a viver. Eu estou aqui para vos libertar. Este é o tempo, irmãos, de olharmos para cima. Este é o tempo para clamarmos na direção certa. Este é o tempo para não desistirmos. Ellen White diz que no tempo do fim, o povo de Deus terá uma luta semelhante à de Jacó com o anjo. E Jacó é um exemplo para os cristãos, porque Jacó prevaleceu, porque foi perseverante e determinado. Se sentimos que a resposta à nossa oração ainda não chegou, queridos, vamos aprender com Jacó. A noite inteira, porque o dia vai raiar. Jesus está a voltar e a solução para os nossos problemas terminará. Coloquemos a nossa vida nas mãos do Senhor, deixemos que Ele nos guie, porque é do alto, olhemos para o alto, porque é do alto que vem o socorro, é do alto que vem o nosso consolo, é do alto que virá o Rei da Glória. É do alto que Jesus virá nas nuvens, rodeado pelos anjos, com alarido e voz das trombetas. Que glorioso dia será este. Então, que eu gostaria imenso que nesta manhã a gente saísse aqui com o coração cheio de alegria. Não de medo pelas angústias, porque esse o Senhor já nos anunciou que elas vão estar. Mas pela alegria e a certeza de que não estamos sós. E se Jacó venceu essa angústia, eu vou vencer no poder do nosso Deus. Logo, logo o Senhor vai nos buscar. E que no nosso coração, crianças, jovens, todos os nossos queridos, possamos dizer a frase que aqui está. Ora, vem Senhor Jesus. Eu quero, eu estou à espera, estou de braços abertos também para receber o meu Salvador. Eu e a minha família, aqui estamos, Senhor. Que o Senhor nos possa abençoar durante esta manhã e durante esta semana com uma mensagem de poder no nosso coração. Amém. Depois desta linda mensagem, vamos entoar as estrofes do hino 62.
Querido e bondoso Pai, obrigada por tantas maravilhas que Tu revelas-nos, seja na natureza, seja na nossa vida. E obrigada por revelares o Teu poder. Quão grande és na nossa vida. E obrigada, Senhor, por isso. Mas sabemos que algumas pessoas enfrentam angústias neste momento, Senhor. E queremos colocar estas pessoas nas Tuas mãos, Senhor. Que Tu possas revelar-lhes o poder. Dar-lhes forças para olhar para cima, para levantar as suas cabeças e para em oração lutar contigo até que a bênção venha. Por isso, vem abençoar esta manhã a Igreja do Funchal, vem abençoar a todos aqueles que estão nos assistir através da internet. E dá-nos a bênção, Senhor, dá-nos a Tua bênção. Não queremos sair desta igreja, tal como Jacó naquela noite. Não queremos sair daqui sem que Tu nos abençoes. Por isso, realmente, possamos sentir a paz da Tua presença no nosso coração e continuar durante esta semana a interceder junto a Ti, buscando conforto ao nosso coração, sabedoria para o nosso trabalho, sabedoria para dirigir as nossas famílias, Senhor. Procurando estar a cada dia mais dependentes de Ti. Por isso, no poder de Jesus, neste grandioso poder, pedimos que possas intervir nas nossas vidas. É o que eu peço e agradeço desde já. No nome de Jesus. Amém. Amém.
tuas palavras.